sobre os ataques no Sri Lanka, que deixaram 207 mortos e mais de 400 feridos. Eu vou conversar agora por telefone com o Maurício Santoro. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor, bom dia para o senhor, obrigado por participar com a gente nesse domingo de Páscoa. Como é que a gente pode fazer uma primeira análise do que aconteceu lá no Sri Lanka, esses ataques ali em pleno domingo de Páscoa, num país onde a população, 7% apenas é católica, professor? Oi, bom dia. Infelizmente, uma Páscoa marcada por essa tragédia. E para tentar entender o que aconteceu, nós precisamos lembrar as coisas sobre o Sri Lanka. Primeiro é que o Sri Lanka viveu uma guerra civil brutal de mais de 30 anos, que terminou em 2009. Ainda existem muitas feridas abertas, muita violência não resolvida, vários problemas pendentes, tensões que continuam a atravessar a sociedade do Sri Lanka. E a segunda é que é um país muito fragmentado em termos religiosos. A maior parte da população é budista, tem uma longa história de conflitos religiosos entre os budistas e os hindus no Sri Lanka, mas também uma minoria cristã, também uma minoria muçulmana, e acredita-se que, de algum modo, essas tensões todas estejam relacionadas com os atentados cometidos agora contra as igrejas, e contra hotéis de luxo também. Há uma suspeita, por exemplo, que possam ser ativistas vindos do Estado Islâmico, que tenham executado esses atos de terrorismo. Então, é esse contexto de muita violência política e religiosa que marca a história contemporânea do Sri Lanka. Professor, isso que o senhor acabou de dizer, o senhor disse que tem muitas feridas abertas ainda. Nenhum grupo, até esse momento, assumiu autoria por esses ataques. Mas, quando o senhor fala em feridas abertas, o que a gente pode interpretar que pode também ter ocasionado esses ataques de hoje? Porque foram em vários pontos, na capital e outras cidades ao redor também. Nós tivemos 8 ataques simultâneos, o que mostra, evidentemente, que foram ações planejadas. Então, isso não é um tipo de atentado terrorista cometido por um lobo solitário, por alguém que entrou numa igreja e fez disparos aleatórios. Existe uma organização por trás. Existe um grupo de pessoas executando isso. Quando eu me refiro a feridas abertas, o que eu quero dizer é que é uma sociedade que viveu durante muito tempo com um nível de violência muito alto, incluindo atentados suicidas, tortura, execuções sumárias, e que até hoje não conseguiu resolver isso. Então a gente tem muitas pessoas querendo se vingar do Estado, do governo, uma história de violência entre as comunidades políticas e religiosas que formam o Sri Lanka, e tudo isso continua a pairar como fantasmas pela sociedade local e, de algum modo, está relacionado a esses atentados brutais que nós vimos hoje. Professor, a gente viu que o governo ele bloqueou ali as redes sociais. O senhor acha que essa medida é até para tentar evitar um discurso de ódio pela internet? Essa medida é importante nesse momento? Como é que a gente pode ver, analisando a população do Sri Lanka perante as notícias que agora ganham o mundo com esses ataques? Uma medida controversa, dificilmente isso aconteceria num país ocidental após um grande atentado terrorista, mas é um esforço do governo de tentar controlar o pânico, impedir que haja uma série de rumores, de boatos circulando pelas redes sociais e, eventualmente, também uma tentativa de controlar um eventual discurso de ódio, caso alguma organização reivindicasse esses atentados, reivindicasse a autoria desses ataques e tentasse assumir o controle dessa narrativa política. Então é uma tentativa desesperada por parte do governo, uma vez que falhou em prever esses ataques, em prevenir essa violência horrorosa que nós estamos vendo, mas o contexto é esse. Professor, muito obrigado por participar com a gente na manhã desse domingo, nos ajudar a entender um pouquinho o Sri Lanka, uma realidade tão distante da nossa. Professor Maurício Santoro, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom domingo, professor. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Um bom domingo.